Oi, gente, tudo bom? Como é que você tá? Eu espero que você esteja muito bem. Eu sou a Jess Leira, seja muito bem-vindo de volta a mais um vídeo no canal. Hoje eu tô aqui pra conversar sobre as minhas leituras lidas recentemente, na verdade, as leituras que eu finalizei ao longo desse mês de novembro e também pra mostrar algumas coisinhas que chegaram e algumas coisinhas que eu comprei. Então, bora lá. Como vocês podem ver aqui atrás, a biblioteca já está um pouquinho bagunçada, porque eu tirei muitos livros de lá para poder mostrar para vocês, estamos todos organizadinhos, mas vale a pena e depois eu coloco eles de volta na biblioteca. Então, vamos começar com os livros que eu li. Esse barulho aqui no vizinho tá incomodando pra cacete. Então vamos começar com os livrinhos que eu já li, que eu acho que vai ser, e aí eu deixo como mistério os livros que chegaram e que eu comprei. Então vamos lá. O primeiro livro que eu finalizei nesse mês foi E Se Eu Fosse Pura, da Amara Moira. Esse livro aqui eu comprei na Feira do Livro, ela veio pra cá, pra Feira do Livro daqui de Belém, e aí eu comprei pessoalmente com ela, foi super bacana, ela foi super gentil. E eu tenho um autógrafo aqui, se eu achar a fotinha eu vou colocar também aqui no vídeo. Tá aqui o autógrafo, ela foi super fofa. E esse livro aqui, na verdade, é o livro do mês passado do Autores do Brasil que a gente leu. E só quem leu foi eu e a Isa. Mas o que eu posso dizer é que foi uma experiência incrível. Assim, esse livro já faz... Ela começou a escrever quando os blogs eram muito famosos, sabe? Hoje em dia, as redes sociais, né, tipo o Instagram, enfim, as redes sociais, né, ganharam espaço pra gente colocar o nosso ponto de vista, as nossas experiências. Mas na época ela tinha uma coluna num blog e ela contava sobre as experiências dela na prostituição. Então, ela também vai falar muito sobre a transição dela, e é um livro, assim, muito sincerão mesmo. Como era um blog, né, então os capítulos são bem curtos, e ela realmente escrevia uma coisa, uma experiência que ela achava interessante, enquanto ela era doutoranda de literatura, e eu gostei muito desse livro. Eu sei que foi uma experiência que vai fazer 10 anos, esse livro ela escreveu em 2014, por volta de 2013, 2014. Então é um livro que faz muito tempo mesmo, e hoje ela está lançando um outro livro que se chama NECA, que está saindo pela Companhia das Letras, e é isso, eu gostei muito desse livro, se vocês tiverem a oportunidade, leiam. É de uma editora chamada N-1. As edições são um pouquinho caras, mas eu lembro que a Isa conseguiu comprar por um bom valor numa promoção que teve na Amazon. Então tá aqui, esse foi o primeiro livro que eu finalizei nesse mês de novembro. Coloquei o fone pra ver se melhora um pouquinho, que tá muito barulho aqui fora. Eu espero que o fone ajude, então vamos lá. O segundo livro que eu finalizei nesse mês de novembro foi esse aqui, Um Dia Você Entende, do autor Jorge Luiz Possamay, eu acho que assim pronuncia o nome dele. É um autor que mandou o livrinho pra mim, e eu fiquei muito feliz de ter lido o livro dele. É um livro de poemas, e tá aqui também um autógrafo. E foi um livro, pra mim, muito pessoal. Eu acho que os poemas vão falar muito sobre... Acho não, os poemas vão falar sobre uma garotinha que ela tem uma relação complicada com a mãe. Então, é um livro muito, muito, muito bom de poemas. Eu acho que foi o primeiro livro de poemas que eu consegui me conectar completamente, assim, com a história, com a forma como ele estava escrevendo sobre. É um livro de poemas também que tem uma linearidade de uma história, então é muito interessante de você ler e você conferir. Enfim, os livros são bem curtinhos e ele envia de maneira que os livros chegam muito cheirosinhos, gente, sério. E vem também marcador de página, perdão. Então, se vocês quiserem adquirir, tá no site da editora Patuá, tá bom? É um livro de poema que não sei se você tem alguma familiaridade com poesia, mas se você tiver ou não, eu te garanto que é um livro que realmente é muito bom para você adquirir e ter uma familiaridade maior com a poesia, ou talvez você já tenha uma familiaridade e você continuar e você tá aqui, ó, um bom livro de poesia, estou te recomendando, tá bom? Então, Um Dia Você Entende, do Jorge Luiz. O terceiro livro que eu finalizei, na verdade, veio do mês anterior, e eu consegui finalizar essa pedrada aqui em 2 semanas, gente, de tão bom que é esse livro. E eu tô falando de Norte e Sul, da Elizabeth Gaskell. Gente, esse livro eu já defini anteriormente e eu ainda continuo com a minha opinião de que é um orgulho e preconceito com luta de classes.
Porque os dois personagens vão ter orgulho e preconceito um com o outro por causa das suas classes sociais, mas também a Gaskell vai falar muito sobre o período da Revolução Industrial, as mudanças, esse meio, essa diferença entre realmente o norte da Inglaterra e o sul da Inglaterra. O norte da Inglaterra estava se industrializando, enquanto que o sul ainda não. Então, ela vai falar muito dessa diferença. Os dois personagens vão refletir isso também. E é um livro que eu gostei muito, demais, gente, sério. A escrita da Gaskell é uma escrita maravilhosa, aquela escrita assim que te envolve completamente, tem muitos diálogos, os capítulos são curtos e ela vai colocar assim, ela cria os personagens de uma maneira bem redondinha, muito, muito, muito. Você consegue sentir raiva deles em alguns momentos, e depois você lembra, eles são personagens, entende? Mas eles vão crescendo ao longo também da história. E se você leu Orgulho e Preconceito, ou não, também não precisa ter lido Orgulho e Preconceito, mas Norte e Sul é um livro excelente. Não tenha medo por ele ser um calhamaço, tá? Ele tem 770 páginas, eu acho, 744 páginas. Mas te garanto que é um livro calhamaço que você consegue, se você quiser, obviamente, ou se você quiser ler mais devagarzinho, é a sua escolha. Mas se você quiser ler rapidinho também, ele é ótimo. Enfim, é um calhamaço maravilhoso e super fluido, sério. O outro livro que eu finalizei, eu comecei esse livro na mesma época de Norte e Sul, e eu demorei uma semana a mais pra finalizar, e ele é, tipo assim, muito, 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 muito menor. E eu estou falando de Escute as Férias, dessa autora francesa chamada Anastasia Martin. Ele tá cheio de marcações, porque... E olha, a diagramação dele é bem não usual para editora 34. Bem pequenininho e bem centralizado mesmo no meio. E, gente, esse livro aqui é realmente muito bom. Bem curtinho, mas também é muito denso. Cada parágrafo, cada sentença da autora é uma sentença muito reflexiva, tipo assim, ela tá. Uma sentença dela não quer dizer exatamente de forma literal aquilo que ela tá te dizendo, sabe? Ela tem um duplo, um terceiro, um quarto sentido ali atrás, que tem a ver ou não com a história que ela tá te contando, até mesmo porque aqui ela vai contar sobre um ataque de urso, e ela é uma antropóloga, e é um livro realmente muito bom, muito fascinante. Eu senti muito, muito, muito um ar muito de Jack London, porque o Jack London, ele escreveu muito sobre lobos e essa relação do ser humano com o animal. Afinal, Caninos Brancos também vai ter essa... A gente vai entrar de cabeça num lobo, que na verdade é metade lobo e metade cachorro. E ele vai se relacionar também com os humanos e essa relação complicada. E sim, enfim, eu lembrei muito de Jack London. Se você já leu Jack London ou não, também tudo bem. Mas é um livro que eu gostei demais, recomendo muito. Mas eu acho que talvez ele não seja uma boa pedida agora pro final do ano. É um livro que, como eu disse, eu finalizei em 3 semanas, um livro assim minúsculo de 102 páginas. Então eu acho que se você deixar Escute as Férias pro início do ano que vem, pro início de 2025, talvez seja uma boa pedida. Bom, outro livro que eu finalizei foi... Nossa, gente, esse livro aqui é maravilhoso. Chatices do Amor, da Fernanda Young. Eu nem vou conseguir colocar... Acho que eu mostrei ele pra vocês quando chegou aqui, né? Enfim, esse livro chegou no início desse mês. E ele já pulou fila de vários outros livros. E eu não me arrependo nem um pouco. Porque eu comecei ele numa tarde. Eu finalizei numa noite de sprint com as meninas do clubinho. E aqui nesse livro a gente vai ter 2 novelinhas. A primeira novela, ela vai mostrar pra gente uma forma de amor não usual, sabe? A gente vai ter o ponto de vista amoroso de um casal. Eu não vou dar spoiler porque o romance é muito curtinho, então vou dizer, é isso. No segundo romance, a gente vai ter a nossa personagem, que assim, a analista dela falou que ela só pode voltar a... Elas só podem voltar a se verem se ela escrever alguma coisa. Então, ela vai falar pra gente sobre esse condicionamento dela de não retornar para a própria analista porque ela precisa escrever. E essa dependência da escrita dela em estar bem. Então, é uma personagem que tem depressão e vai falar pra gente. O que é interessante dos 2 romances é que a Fernanda Young, ela vai lidar com esses dois assuntos, assim, essas chatices que podem ser o ato de amar, de uma maneira muito... com bom humor, sabe? Então, eu gostei muito. Muito, muito, muito mesmo. E como uma pessoa que tem depressão, eu sempre senti que o humor era uma forma muito maravilhosa de eu lidar com isso, que
eu passo. Então é muito legal você ler uma autora que também faz a mesma, que fazia a mesma coisa, sabe? Então eu gostei demais, demais mesmo desse livro. Leio. Outro livro que eu finalizei foi A Inconveniente Loja de Conveniências, esse livrinho de literatura de cura, muito famoso mesmo. Aqui, a minha relação com esse livro, gente, foi muito instigante. Quando eu comecei a ler, eu gostei muito, tanto que tá até marcado aqui, eu marquei sem querer. De um tempo pra cá, eu tenho destruído os livros quando eu leio, pelo visto. Mas ele tem bastante marcações também. Aqui a gente vai conhecer o nosso personagem principal, que é um morador de rua. E aí, numa determinada situação, ele acaba encontrando uma bolsinha de uma senhora. E essa senhora é dona de uma loja de conveniências. E aí ela ajuda ele, dando alimentação. Ele passa, né, todos os dias para receber alimentação. E aí, em determinado momento, ela fala: você não quer trabalhar aqui? E aí ele aceita trabalhar lá e aí ele muda, só que ele não tem memórias da vida dele até, acho que um ano atrás, digamos assim, até o momento que ele se tornou um morador de rua. Ele não tem memórias, a bebida, ela transformou... A bebida foi a causadora dele não ter memórias da vida dele anterior. Então a gente não sabe, a gente vai descobrir o que aconteceu, mas ao longo disso ele vai também se relacionando com outras pessoas e, obviamente, como é uma literatura de cura, todos os personagens ali estão tendo seus problemas e todos os personagens, assim, a gente vai conseguir embarcar nessa aventura de olhar para si mesmo e também refletir os seus problemas e seguir em frente, sabe? Enfim, eu gostei muito desse livro, eu acho que ele vale completamente o hype. E se você gosta de literatura de cura, você vai gostar também de A Inconveniente Loja de Conveniências, que aliás tem o volume 2 agora, e eu já tenho, tá aqui na biblioteca, e eu vou ler. O último livro que eu li recentemente foi Gente Pobre, do Fyodor Dostoiévski, que é o nosso livro de novembro do Clube Lendo Tolstói. E esse livro, gente, se tornou o meu livro favorito do Dostoiévski até hoje, até de todos que eu li até agora. É a melhor novela que eu já li dele, sem dúvida. Foi a primeira novela dele, muito aclamada. E agora eu entendi porque foi muito aclamada. Aqui nesse livro a gente vai ter uma história epistolar que vai ser trocada através de cartas entre dois personagens que são pobres. E aí a gente vai descobrir as dificuldades que eles passam por causa da sua condição. Então, eles vão ter uma questão de ajuda mútua que é muito bonito, realmente. A gente vai ter uma personagem que ela tem a sua honra manchada. Aconteceu alguma coisa que ele não vai dizer explicitamente, mas que por causa disso a honra dela ficou manchada. E ela se tornou, né, antes disso ela se tornou órfã, então as pessoas que deveriam ter ajudado ela naquele momento não ajudaram, e enquanto isso a gente vai acompanhar um outro personagem bem mais velho ajudando ela, dando um apoio, é um parente bem distante dela, mas que se afeiçoa a ela e faz de tudo por ela também, e é um livro, assim, muito doloroso, como todos os livros do Dostoiévski, mas eu não sei se foi a forma epistolar, eu não sei. Não sei, eu sinto que realmente, pra mim, essa história funcionou muito melhor do que as outras novelas dele, sabe? Não, eu gosto das outras novelas dele, como O Eterno Marido, eu gosto muito dessa novela, mas Gente Pobre ganhou meu coração e se tornou a melhor novela do Dostoiévski pra mim, pessoalmente falando. Então, essas foram as 7 leituras que eu finalizei até agora, nesse mês de novembro. Tô lendo algumas outras leituras, obviamente. Eu tô lendo esses 3 livrinhos aqui, vou mostrar bem rapidinho. Dom Casmurro, do Machado de Assis. Eu também tô lendo, comecei ontem a ler esse livrinho aqui, chamado 38 Estrelas, a maior fuga de um presídio de mulheres da história, que aconteceu no Uruguai, dessa jornalista chamada Josefina Licitra, aqui. Tô bem no início mesmo, da editora Relicário, muito, meu Deus, gente, as edições da Relicário são maravilhosas. Também vou começar agora, nesses próximos dias, O Estrangeiro, do Albert Camus, que também é a leitura do Clubinho. E olha, gente, meu marcador que lindo, do Gomes e da Morticia, do filme, pelo menos. Então, essas são as minhas 3 leituras atuais. Na verdade, eu também tô lendo Defeito de Cor, né? Vocês sabem. Então, vamos para os livros que eu recebi, gente. Uhul!
O primeiro livro que eu vou mostrar pra vocês que chegou aqui foi o livro do Rudy Christie, que é A Terceira Moça, da Agatha Christie. Eu quero muito ler esse livro, é do Poirot, e ele vem nessa edição pequenininha, que pela primeira vez que eu recebi, que tem folha amarela. Então, tá aqui, eu ainda não sei nada, eu não costumo ler as sinopses dos livros da Agatha Christie, porque eu sinto que sempre tem algum pequeno spoilerzinho, pelo menos na minha cabeça é um pequeno spoiler. Então tá aqui A Terceira Moça, eu quero muito ler. Sempre é um deleite maravilhoso, assim, ler Agatha Christie ao longo do mês. Então tá aqui. Recebi da Editora Record O Primeiro Homem, do Albert Camus. Esse livro é um romance inacabado dele, que foi encontrado nos destroços de quando aconteceu o acidente do qual o Albert Camus faleceu. Então eu acho que o primeiro homem, na verdade, acho não, aqui na sinopse que eu dei uma leve passadinha de olho, ele vai falar muito, é um livro muito mais pessoal para ele, sabe? Ele vai falar sobre a infância, sobre a relação com os pais, a relação com a mãe também, que eu sei foi uma relação muito importante para ele. Ela foi uma empregada doméstica, do qual tem um pequeno texto dele que o mozão me contou, que ele vai falar sobre que ele sentiu vergonha pela mãe dele ser uma empregada doméstica, mas depois ele sentiu vergonha dele ter sentido vergonha da mãe dele, perdão. Então, aqui, pelo menos eu espero, vai ter um Albert Camus muito mais introspectivo com relação à sua infância, né? A gente vai ter o nosso personagem principal, é uma ficção, é um romance, né? Mas eu acho que vai ser muito interessante a falar muito das coisas que ele queria ter dito, sabe? Acho que relembrar muita parte da infância dele, relembrar muito da própria vida e transformar isso em literatura. Então, pelo menos é essa percepção, essa esperança que eu tenho com a leitura de O Primeiro Homem, do Albert Camus. Outro livro também que chegou foi Para Todas as Mulheres que Não Têm Coragem, dessa autora brasileira chamada Daniela Arraes. Aqui, gente, eu dei uma olhadinha e é um livro que vai falar justamente sobre essa questão da mulher de não ter coragem de fazer as coisas que ela quer fazer, sabe? Por exemplo, aqui, ó. A autora vai abordar o fenômeno da impostora e faz um chamado à coragem para que mais mulheres se sintam protagonistas da própria história. Um relato pessoal que abrange temas como maternidade, luto e relações pessoais e profissionais. É um livro que eu estou muito empolgada para ler, realmente. Eu vi que os capítulos são bem curtinhos e eu vi só comentários positivos com relação a esse título. E ele é muito lindo, né? Outro livrinho, oh meu Deus, gente, esse livrinho aqui é muito fofinho, gente. Eu recebi esse livro aqui do Graciliano Ramos, que é muito pequenininho. Eu recebi São Bernardo e recebi Angústia. Esse vai ser o meu primeiro contato com o autor. Eu tô muito empolgada. Essas edições são muito lindinhas mesmo, ó. São bem pequenininhas, são de bolso, né, como vocês podem perceber. E elas são ótimas para abrir, tá vendo? A diagramação também é ótima. E agora o avião tá passando. Vou levar na bolsa para você ler. Eu gostei muito e eu tô muito empolgada, né? Vai ser o meu primeiro contato com o autor. Obviamente que é um autor muito renomado, um autor brasileiro muito, muito, muito querido e amado. E eu quero começar a ler, eu não sei, acho que vou começar a ler Angústia. Depois eu vou passar para São Bernardo. Mas essas edições estão muito lindinhas, gente. Muito lindinhas mesmo. João do Rio, uma antologia que vai falar, né? Esse autor, João do Rio, ele foi um autor homenageado pela Flip nesse ano. Também recebi A Alma Encantadora das Ruas, que também vai ter. Aqui é uma antologia, né? De escritos dele. E aqui a gente também vai ter várias crônicas do João do Rio, mas ela é uma edição comentada pelo Luiz Antônio Simas. Eu acho que vai ser muito legal, né, você ler uma edição comentada. Eu sou apaixonada por edições comentadas. E também recebi ainda do João do Rio essa biografia dele, que é bem curtinha, mas é muito bonita. Vem fotos dele aqui também. Eu acho muito legal você ler a obra do autor, também ler um aparato biográfico, porque, né, eu sinto, né, pelo menos, que tem uma relação que faz você gostar muito mais do autor, sabe? Você gostar da obra e você também ler um aparato biográfico. Não sei, pra mim funciona muito bem. Eu sinto que eu sinto que a minha experiência engrandece, sabe? Então tá aqui João do Rio, Vida, Paixão e Obra, escrito pelo João Carlos Rodrigues. O livro que também chegou aqui foi do Carlos Drummond de Andrade. Eu sei que muita gente gosta do Carlos Drummond de Andrade. Eu também gosto muito. E nesse livro aqui a gente vai ter um cinema de perto, prosa e poesia. Então vai ser uma relação do Carlos Drummond de Andrade com
com o cinema. Eu achei muito legal essa proposta, porque eu, assim, não sabia realmente que tinha uma relação do autor com o cinema, e ele é super interessante esse livro. Eu tô bem empolgada pra ler. Agora, vamos para os recebidos pagos, depois da Maquita parar. Recebidos pagos. Gente, eu fui no Sebo nesse final de semana. Ah, tá. Eu comprei alguns livrinhos, mas primeiro eu vou mostrar esse livrinho que eu recebi da minha mãe, fiz ela comprar esse livro pra mim. É da Sylvia Plath, Poesia Reunida. A gente foi na livraria e ela falou assim, Sarah, tá me devendo um livro. E aí eu escolhi um livro bem caro pra ela comprar, realmente de propósito. Porque é uma pessoa que não gosta muito de comprar livro, pra ser sincera com vocês. Então eu falei assim, ah, você vai comprar o quê? Sylvia Plath, Poesia Reunida pra mim. Então tá aqui, finalmente eu tenho esse livrinho que é muito lindo. Tô super empolgada pra ler, mas vai ser uma leitura que eu vou com certeza colocar pra 2025. Agora, pros livros que eu comprei no Sebo, foi o primeiro deles que eu vou mostrar, com certeza, é A Pequena Fadete, do Clube de Literatura Clássica. Quem escolheu esse aqui foi Mozão, da George Sand. É um livro que saiu pelo clube no seu segundo ano, acredito eu. Enfim, gente, é uma edição muito lindinha, como vocês podem ver, tem essa parte aqui na lateral, e ele foi R$50, tá em ótimas condições, veio lacradinho, não lacradinho assim, né, obviamente o senhor do sebo colocou um plástico aqui pra poder proteger ele, então ele tá realmente bem preservado aqui nas suas laterais. E tá aqui, gente, A Pequena Fadete. Também considero uma leitura pra 2025, não vou conseguir colocar ela pra esse ano. O livro que eu escolhi foi esse aqui do Oscar Wilde, chamado O Fantasma de Canterville e Outros Contos, dessa editora chamada... é da Nova Fronteira. É uma coleção Clássicos de Ouro. Eu sei que esse título aqui do Oscar Wilde é meio que de horror, né? Então eu tô empolgada pra ver tudo que eu li até agora. O que eu li dele foi apenas o Retrato de Dorian Gray, que merece uma releitura para ano que vem. Mas eu tô empolgada pra ler esse livro aqui. São livros de contos e eu sou apaixonada por contos. Também tá em ótimas condições, gente. Sério, veio também com plásticozinho pra proteger ele. Ele tá maravilhoso. Então, tá aqui. Outro livro também... esse aqui, né, gente? Esse aqui precisa de uma boa limpeza. Mas quando eu vi o nome dessa autora... O nome dessa autora vive aparecendo no meu Pinterest. E aí eu conheci ela dessa maneira, por fotos delas que aparecem no meu Pinterest, que é a autora Carson McCullers. Esse livro chamado O Coração é um Caçador Solitário, dessa edição da Abril Cultural, bem antiguinha mesmo, acho que é de 1984. E ele tava bem sujinho mesmo. Ele já ficou uma tarde inteira no sol, então já diminuiu um pouquinho do cheiro. Já diminuiu bastante do cheiro de sebo mesmo. Mas, gente, sério, essa autora, ela não tem muitas coisas, assim. Eu procurei, cacei, eu só realmente encontrei livros dela antigos e que tem em sebo. Então, quando eu vi, eu ficava meio com receio de comprar, porque, tipo assim, eu via na Amazon era 20, aí mais o frete 20, ficava R$40, eu ficava assim, será que eu vou gostar dessa autora? Será que vale a pena? Enfim, encontrei esse livro lá no sebo e foi R$15. Então, ó, tô muito feliz, fiquei muito feliz, foi o livro que eu mais surtei, de verdade. E já assumiu o cheiro de sebo, ele tá com essa qualidade assim, meio machucadinha, mas nada que influencia a história, nada que influencia a leitura, na verdade, porque a parte de dentro ela tá ótima. Então já pegou o sol da tarde, já pegou o luar também da noite, então olha, ele tá super limpinho. E é isso, gente, os livros que eu queria falar pra vocês, dos livros que eu li e dos livros que eu recebi, dos recebidos pagos, foram esse. Eu espero muito que você tenha gostado do vídeo e um beijo, até o próximo. E me conte aqui nos comentários qual desses aqui você já leu ou ficou com muita vontade de ler. E é isso, gente, um beijo, tchau!